Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Pro. Ah, que bom, porque às vezes o meu microfone falha. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, tá? Tá bom.
Gente, cadê vocês? 8 alunos. Já estou preocupada já. Vocês fizeram a... Tô aqui. Vocês fizeram a revisão com a professora Bé, né? Na segunda? Então, não sei se todo mundo entrou, não sei como que ficou segunda-feira, para falar a verdade. Hoje seria aula mesmo ou seria revisão? Não, hoje é a aula mesmo. Então, acho que a maioria do pessoal deve estar pensando que é revisão. Acho que a maioria o quê? A maioria do pessoal deve estar pensando que é revisão hoje. Será? Eu acho que sim. Por isso que eu acho que não entrou muita gente. Porque a Beth falou que foram poucos mesmo de vocês que acabaram entrando. Bom, eu vou compartilhar minha tela com vocês. E hoje a gente começa já em aula, tá? Peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Então, hoje a gente entra na unidade de ensino de trombose venosa profunda. E aí depois a gente vai continuar. Hoje eu vou fazer a parte clínica e depois a professora Beth continua com os fatores de complicações patológicos do paciente, tudo bem? Bom, para conceituar um pouquinho de trombose venosa profunda, eu queria dizer para vocês que ela começa com uma etiologia chamada de tríade de Virchow, né? E aí, para que vocês conheçam a tríade de Virchow, vocês precisam saber que ela começa com um conteúdo sólido dentro da luz do vaso, representado até por essa figura aqui. E aí, ela pode ser formada também por um coágulo, né? Mas também ela pode ser feita como uma flebite, por exemplo. Então, ela não ocorre só em membros inferiores, ela pode ocorrer em outros membros. E aí, a principal dificuldade que a gente tem com relação a essa patologia, o que desencadeia um precursor de complicações é o tromboembolismo pulmonar, é o TEP, tá? E aí a gente tem uma dificuldade respiratória agravada com o paciente que inicia com esse tipo de patologia, caso ele não venha a ser assistido corretamente. Então, eu preciso muito que a enfermagem se atente com relação aos eventos adversos e o prognóstico, principalmente das tromboflebites, né? Porque uma vez instalada, eu tenho uma grande chance disso daí subir para as vias aéreas, né? Subir e fazer uma tromboembolia pulmonar. Como eu falei para vocês, eu tenho alguns fatores de risco, né? Entre eles, tem as causas externas, idade avançada, varizes, obesidade, insuficiência cardíaca congestiva.
né? Mas tem outras 3 principais considerações que vocês têm que levar como um dos principais desencadeamentos da TVP. Uma delas está associada à quebra, à fratura de ossos longos, né? Por exemplo, o fêmur. Dentro da luz do fêmur, né? Dentro da cavidade óssea, nós temos células gordurosas. E uma vez ela sendo fraturada, né? Ela acaba sendo liberada para a corrente sanguínea. E aí eu tenho esse desencadeamento aí da embolia pulmonar ocasionada por uma fratura, ok? Outras condições também que elevam o surgimento do TVP é o uso de catéteres a longo prazo sem o devido cuidado, né? Porque aí ele, consequentemente, vai formar uma tromboflebite. Vocês que já são da área já devem ter visto algum tipo de desencadeamento de flebite. É por isso que é tão importante relatar isso em anotação, em evolução de enfermagem, se há presença ou não de flebite na localização da inserção, né, do sítio lá de punção, porque ele é um fator que desenvolve aí a TVP. Tomar cuidado também com a escolha do sítio de punção, né? Eu já presenciei mesmo, como enfermeira, ver um paciente perder um membro pela escolha errada do sítio de punção, né? Então, muitas vezes a gente se depara com dificuldades relacionadas à punção periférica de membros superiores e acaba escolhendo os membros inferiores. Membros inferiores, assim, são os últimos dos últimos membros que são escolhidos para a punção, porque eu tenho uma vascularidade diminuída nesses locais, principalmente relacionada a idosos, ok? E aí eu tenho uma grande chance de formar, além de trombos, né, de que o paciente perca realmente, ele desenvolva uma vasculopatia e perca o membro, desculpa. Pacientes que têm distúrbios com relação a ICC, né, e com relação a distúrbios de componentes sanguíneos, também tem forte aderência e etiologia grave para essa doença, porque eles acabam tendo uma dificuldade da bomba hidráulica. Lembra que eu falei para vocês numa determinada circunstância, quando eu estava falando um pouquinho sobre a pequena e a grande circulação, que as panturrilhas, elas funcionam mais ou menos como o segundo coração. Vocês estão aí? Estou aqui. Ah, que bom. Eu preciso que às vezes alguém me responda, porque eu tenho a impressão que estou conversando sozinha. Sim, estou. Tá. Então, quando eu tenho dificuldades com esse fluxo, né, as bombas lá do fluxo de retorno venoso acabam favorecendo com a estagnação do sangue. E aí ele fica lá mais parado, fazendo com que a formação do coágulo fique mais propensa nos membros inferiores. Aqui tá a tríade de Virchow que eu falei para vocês. Eles são 3 fatores, né? É uma tríade, por isso que tem 3 fatores que desencadeia a formação desse trombo, desse coágulo, né? E aí, o que eu tenho primeiro? Tá bem demonstrado aqui nessa figura, tá? Lembra que eu falei para vocês que as veias, elas têm válvulas, diferente das artérias, que são lisas, né? E aí, o que acontece? Eu vou ter uma lesão endotelial, né? Por que eu tenho essa lesão endotelial dentro da luz do vaso? Por inúmeros... Espera só um pouquinho que alguém entrou na sala. Deixa eu liberar o acesso aqui. Tinham 3 pessoas presas no lobby. Bom, continuando. Por inúmeros fatores, né? Ou por estase sanguínea, né? Quando o sangue fica ali parado, igual eu falei para vocês, o paciente tem ali uma ICC, né? Tem uma dificuldade com relação ao débito cardíaco,
ou o paciente tem alguma doença correlativa à hipercoagulabilidade sanguínea, né? E aí eu vou ter lesão do endotélio, lá da luz do vaso. E aí eu vou ter a segunda parte, né, da tríade de Virchow. Primeiro eu tenho lesão endotelial, depois eu tenho uma tendência trombótica, né, familiar. Ele vai formar um trombo. Olha aqui, ó, o trombo sendo formado. O trombo nada mais é do que esse coágulo. Eu tenho presença de placas, de sedimentações sanguíneas, mas eu também tenho outros fatores, né, intrínsecos aqui que fazem com que essa massa aqui seja mais densa do que o próprio coágulo, né? E aí, fazendo a parte final aí da tríade de Virchow, eu tenho os mecanismos pró-coagulantes e anticoagulantes que vão liberar esse êmbolo, tá? Para a corrente sanguínea. Ele se solta, porque enquanto ele só é um trombo, ó, a diferença de um trombo para um êmbolo é exatamente isso que vocês estão vendo na figura. Enquanto ele está paradinho aqui na luz do vaso, ele é só um trombo. Tem problema ter um trombo? Sim, temos problemas, porque temos problemas com relação à infusão, à passagem de sangue aqui na luz do vaso. Mas o pior fator nessa consideração aqui é quando esse trombo se solta e ele vira um êmbolo, tá? Então, um trombo anteriormente era chamado, ou um êmbolo anteriormente era um trombo, né? E quando ele se solta, em algumas ocasiões, como por exemplo, sabem aqueles atletas de finais de semana nunca jogam futebol, nunca jogam uma queimada na rua, e aí vão dar aquele pique, né? Dar aquela corrida frenética, e aí tem um baita de um fluxo sanguíneo aumentado nas paredes. E aí esse fluxo sanguíneo alto acaba soltando esse trombo. Uma vez que esse trombo sai daqui, ele ficou solto na corrente sanguínea, ele vira um êmbolo. E aí é a minha dificuldade, porque quando ele vai lá para as artérias, para as veias pulmonares, eu tenho precursores difíceis aí com relação à TEP, ou pior ainda, quando ele vai parar lá nas artérias, nas veias cerebrais, tá? Que aí eu vou ter o que a gente chama de acidente vascular isquêmico por uma obstrução de um êmbolo que se soltou. Tudo bem? Conseguiram compreender até aqui? Sim? Sim. Então tá. Aqui tem um videozinho para que vocês consigam entender melhor. Ele descreve para vocês a formação da trombose venosa profunda, que ele começa mostrando um coágulo sendo formado na veia da perna, tá vendo? Ele vai parando aqui, vai sendo obstruído, e aí os elementos do sangue, né, os glóbulos vermelhos que fluem pela veia, né, acabam tendo um movimento mais lento do que os outros elementos, e aí ficam se acumulando nas válvulas venosas. Lembra que eu falei das válvulas, que é diferente das artérias? Aí ele cria um coágulo de sangue, né? Esse coágulo de sangue, quando ele está estacionado ali, ele é chamado de trombo, então. E aí ele fica bloqueando o ciclo sanguíneo da veia. Quando esse trombo ele se liberta, quando ele sai, que vocês viram ele indo até para o pulmão aqui na filmagem, no videozinho da sessão, ele mostra que no tecido pulmonar forma uma embolia, né? E aí ele é potencialmente fatal, né? Esse membro aqui, ele ficou com falta de vascularização, então provavelmente, ó, vocês viram o êmbolo se soltando e parando aqui. Às vezes, em algumas circunstâncias, ele não para aqui, ele vai direto lá para o cérebro, ok? Quando você vê um paciente com TVP, ele tem alguns sinais clássicos que a gente vai ver logo a seguir, tá? Como diagnosticar, como descrever e como visualizar isso no paciente. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento da TVP? Espera aí, deixa eu tirar umas pessoas presas do lobby aqui. Natália Silva? Nunca vi nenhuma aluna chamada Natália Silva.
A gente tem uma aluna chamada Natália. É que ela entra e sai da sala, eu não consigo colocá-la dentro da sala. Não lembro dela, não. Eu também não. Bom, os fatores de risco para desenvolvimento da TVP, como até falei anteriormente, são idade avançada, né? Neoplasia também, até pelo uso dos quimioterápicos, tá? Uma história prévia de tromboembolismo pulmonar e anticorpos antifosfolipídios, né? Que aí você pensa naquela questão de formação de lipídios, né? Eu tenho uma característica única com relação a essa formação de anticorpos, ok? Os fatores que são transitórios, esses daqui são os adquiridos, o que vocês têm de acordo com... Espero que nenhum de vocês tenham, tá? É só uma forma de se comunicar. Mas o que se desencadeia, o que são transitórios, como eu falei, eu comecei falando de um, não terminei com o resto, né? Cirurgia recente também causa isso, tá? Eu falei só do trauma do fêmur, não terminei de falar. É a falta da lousa, porque quando eu tô com a lousa, eu vou lá escrevendo e eu não me perco. Cirurgia recente, mas são cirurgias longas, tá? Porque aí você fica com o paciente lá em leito, né, em maca cirúrgica por tempos prolongados. E isso proporciona estase sanguínea, lá uma das fases da tríade de Virchow, tá? O paciente fica muito tempo lá deitado, faz estase sanguínea, faz formação de coágulo, né? Então, cirurgias longas proporcionam também como fator transitório a TVP. O traumatismo, como eu falei para vocês, né, pelos ossos longos, pela fratura dos ossos longos, né, quando você tem a liberação de gordura, quando tem essa fratura, aí, principalmente de fêmur ou ossos dessa derivação, né, fratura de quadril também às vezes pode ocorrer. E aí vai para a corrente sanguínea como uma forma de êmbolo, não só pelo coágulo, mas por essa gordura que fica solta, ok? A fase de gravidez e puerpério também é um agravante com relação à TVP, né? As gestantes têm um edema, né, que ficam ali acumulado na região do interstício, né, do terceiro espaço, e aí eu tenho comprometimento vascular, então elas têm grandes chances de terem TVP também. Vai admitir a Natália de novo. Contraceptivos orais, por uma questão da farmacocinética dessa medicação, eles têm uma condição de farmacodinâmica e farmacocinética de formação de TVP. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de quem faz uso contínuo de contraceptivos orais ou novulatórios, né, que devem ser feita uma pausa considerada aí para fazer, ou pelo menos, né, ser avaliado constantemente aí pelo vascular para verificar se não tem uma formação de coágulo ou um fator para TVP. Substituição hormonal funciona pelo mesmo conceito da contracepção oral, tá? Eu tenho uma tríade aí com relação à farmacodinâmica e à farmacocinética. A imobilização prolongada funciona pelo mesmo princípio da cirurgia recente, tá? Eu fico por muito tempo lá em imóvel e aí eu tenho uma estase sanguínea. E tá faltando uma coisa aqui que eu tô sentindo falta, acho que eu esqueci de colocar para vocês. Ocorre também, eu tenho a prevalência de TVP em alguns casos, de mergulhadores, tá? Isso não é considerado como a presença de coágulo ou a presença de gordura, como pelas fraturas dos ossos longos. Mas mergulhadores de águas profundas, tá, gente? Não é mergulhador igual, sei lá, não sei se vocês são do tipo aventureiros, né? Eu adoro, não posso ver um cais que eu quero pular, não posso ver uma pedra alta que eu quero me jogar também, né? Mas mergulhadores de águas profundas, né? O que acontece? Eles acabam submergindo a uma profundidade tão densa. Peraí, deixa eu perguntar quem é essa Natália, porque ela sai e entra e eu acabo atrapalhando os slides. Não vou entrar mais.
Quando esse mergulhador ele vai em águas muito profundas e ele não retorna à superfície de forma gradual e lenta, o que acontece? O nitrogênio que ficou armazenado na corrente sanguínea nele vai funcionar como um esmagador para os pulmões, tá? Então, eu tenho que fazer, quando ele vai submergindo, eu tenho que fazer isso gradualmente para fazer essa troca gasosa, tá? Porque senão fica tudo armazenado no pulmão e ele vai esmagar o pulmão por uma embolia pulmonar gasosa, tá? Então, eu tenho aí basicamente 3 tipos de embolia. Eu tenho a embolia gasosa, a embolia líquida e a embolia por coágulo, né? Então, esses mergulhadores de águas profundas, vocês já devem ter visto até em filmes, né, noticiários, que eles sobem de forma gradual e lenta, porque se eles subirem de forma muito rápida, eles acabam se sufocando, né, e é uma morte iminente e muito dolorosa, diga-se de passagem. Nunca morri disso, mas dizem quem já passou por uma fase dessa situação, que é uma sensação muito dolorosa, ok? Vocês já viram essa situação? Não. Nunca morreram para ver, né? Mas nunca viram em filme, noticiário, alguma coisa assim? Das pessoas, quando fazem mergulhos de água profunda, acabam tendo que retornar de forma lenta para que o nitrogênio se transforme de forma gradual? Isso daí eu já ouvi falar, Pro, mas eu nunca vi. Em filme nunca morri também. Também nunca morreu para saber, né? Mas eu já vi falar, sim. Mas é só para conceituar isso para vocês, que na embolia eu tenho essas três características. A gasosa, né, por mergulhos de águas profundas, a líquida, né, por exemplo, fraturas, traumatismos, imobilização prolongada, né, imobilização prolongada não, por traumatismo mesmo, desculpa, porque aí você libera lá a gordura que tem dentro dos ossos. E essa é a líquida. E a sólida por si só, com a formação do coágulo, ok? E aí tem também os fatores hereditários, né? Principalmente quando você tem uma história, se é hereditário, você tem história familiar, né? E aí, quando você tem esse histórico familiar com o início de pessoa jovem, você tem muito mais chance de ter episódios inexplicados de TVP, tá? Então, dá aí uma checada aí na família, verifiquem as condições, né, da situação de saúde da família de vocês. Se vocês tiverem histórico, dá uma olhada, porque com certeza vocês poderão ter essa mutação de gene da protrombina, tá? Que aí ela facilita essa formação de coágulo, né? Então, quando for fazer o teste, lá, já fizeram aquele testezinho que fura a orelha para saber fator de coagulação? Quando o familiar de vocês tem essa mutação do gene de protrombina, ele tem um fator a mais para o desenvolvimento do TVP. E aí, como que eu diagnostico, né? Primeiro, evidentemente, você vai ver os sinais de TVP que vocês vão ver já quais são. Mas com questão ao diagnóstico diferenciado, diagnóstico clínico é mandatório, clínica é soberana. Vocês vão ouvir eu falar isso a vida inteira, né? Porque eu não vou precisar de um exame de imagem para diagnosticar uma TVP. Eu vou precisar de um exame de imagem para ter certeza da TVP. Mas eu vou precisar ficar aguardando sair esse ultrassom para começar... para iniciar uma terapêutica com esse paciente, isso, fica esperando lá que vira uma embolia pulmonar, ele morre na sua frente. Não, porque a clínica é soberana, tá? E aí, na suspeita, eu tenho que fazer um ultrassom com Doppler. O ultrassom com Doppler é um ultrassom colorido, porque esse ultrassom colorido, ele permite ver o fluxo das artérias e veias, tá? E aí eu verifico lá como que tá, se tem obstrução ou não, né? Se tá parcial dessa veia
ou não, se tem um acometimento, né? E aí eu preciso verificar, fazer esse Doppler, né, na área que está afetada. O paciente vai chegar para você com sinais e sintomas bem característicos, né? Ele vai ter os sinais flogísticos, basicamente, como dor, edema na localização, uma sensação de peso, né? Ele vai falar para você que aquele membro está mais pesado, né? Impotência funcional, ou seja, não consegue fazer sustentação, abertura e fechamento de mão, por exemplo, se for iniciado com uma tromboflebite, por exemplo, ou mesmo uma flexão de membros simples, tá? Dos membros inferiores. Hipersensibilidade do local, né? Só ao toque ele já sente uma sensibilidade muito aumentada. Vai ficar muito quente, né? Aquela sensação de que o paciente vai falar que está com febre interna no membro, é a hipertermia local, né? É o calor que ele vai sentir ali. Circulação colateral venosa superficial, ou seja, ele não vai ter uma profundidade de circulação muito melhorada, só na questão de superficialidades, e ele vai ter uma cianose no membro dos casos mais graves, né? Se já está ficando cianótico, precisa correr com esse paciente aí, porque eu tenho grandes chances de fazer amputações. E quais são os sinais, ou quais são os sinais que ele vai apresentar, além desses sintomas que eu falei? Sinal de romance, de prate e de bandeira. Qual é a diferença, então? Né? Eu tenho uma diferença com... Ó, tá vendo esse membro aqui do paciente? Vocês estão vendo a minha setinha? Esse paciente que tá aqui, ó, com a mão, o profissional de saúde está segurando o membro do paciente, ele está apresentando esse sinal aqui de romance, tá? O que acontece? Ele não consegue fazer a dorsiflexão, ele não consegue empurrar o pé do paciente, tá? Ele não vai para trás. Ou mesmo o sinal de bandeira, aqui na panturrilha, ela fica dura, entumecida, empastada, tá? E o sinal de Pratt também, né? Ele fica todo empastado, doloroso, palpação, né? Então, ele é muito característico. Olha a diferença dos membros, né? Desse membro para esse membro aqui, você tem os sinais clássicos de TVP. Aqui é um Doppler, né? Que é o exame diferenciado do paciente, né? Aqui, ó, nesse primeiro slide, eu tenho a veia e a artéria com a presença aqui, ó. Tá vendo? Do êmbolo solto. Aqui eu tenho um trombo na veia, ó. Estão vendo no segundo? Pessoinhas? Sim, pro. Tô aqui. Tá. Pra mim não tá aparecendo os slides, pro. Pode ser que esteja relacionado à sua internet, viu? Porque quando o pessoal diz que não consegue ver, é geralmente relacionado à internet. Você não tem um ponto melhor para ficar? Porque depois eu vou postar os slides para vocês no portal. Mas é interessante que vocês acompanhem a aula também. Bom, vocês sabem que depois eu sempre posto no YouTube e coloco lá a aula gravada, né? Mas eu acho estranho que vocês não acompanhem. Bom, diagnósticos diferenciais que vocês vão ver o paciente sendo feito com relação a isso, né? Geralmente, esse paciente vai ter uma rotura muscular, né, com a presença de hematoma, eles chamam de síndrome da pedrada. Gente, só um minutinho, por favor. Oi. Vai dar 10 horas. Não vai dar. Não, quando for a hora eu te aviso. Desculpa, gente.
O paciente pode apresentar uma hemorragia também, né, em decorrência da dificuldade do fluxo. Então, uma vez que o fluxo esteja interrompido, ele pode fazer uma hemorragia não exsanguinante, né, mas decorrente desse hematoma que ficou preso. O paciente vai ficar apresentando uma sintomatologia característica de dor muscular, né? E aí, no membro dele, vai surgir o que a gente popularmente conhece como erisipela, mas é uma formação de celulite, né? Então, vai coçar, vai ficar inflamado, tá? E aí, eu preciso fazer um acesso breve ao atendimento para que esse paciente não entre em dificuldades com relação à anasarca, que é aquele edema generalizado, tá? Aqui são outros sinais de trombose venosa superficial, que vocês geralmente veem só nos membros inferiores, né? Aqui, ó, tem no braço e em uma perna, tá vendo? Ele tá bem caracterizado porque ele tem o cordão venoso, tá vendo esse vermelho aqui? Bem no vermelho é aonde eu tenho a veia comprometida, é onde o trombo ficou parado, é bem aí que eu tenho a obstrução, tá? Aí, nesse filminho, que é um pouco mais completo, ele mostra para vocês... Espera só um pouquinho, que tem alguém preso no lobby. Deixa eu voltar. Bom, aqui, então, ele mostra, né, quando você fica por um período muito longo, né, por exemplo, deitado, né, em decorrência de cirurgias, gravidez, doenças, né, quando é que você tem aquele paciente acamado, ou até mesmo por viagens, tá? Vocês já devem ter ouvido falar daquela circunstância de paciente ficar por muito tempo viajando na mesma posição, ele tem uma chance de... Olha que bonitinho as válvulas venosas que eu falei para vocês. O paciente que fica muito tempo sentado tem essa chance de viagem também, tá? E aí eu tenho essa chance de formar o coágulo. Olha ele se formando aqui, ó, porque o coágulo ele não é só sangue, né? Eu tenho que lembrar que eu tenho outros fatores intrínsecos, né? E aí, ao contrário do que das artérias, né, que depende do coração para forçar o sangue através delas, as veias, elas transportam o sangue na ajuda aí das contraturas musculares. Ai, passa isso daí. Que perturbação. E aí as veias têm aquelas válvulas que vocês viram, né, que impede que o sangue volte, ele só sobe, né? Olha aqui a formação de um trombo que se soltou, né? E aí ele virou um êmbolo. E aí, quando você fica por esse tempo imóvel, aí você tem com esse resultado que o sangue fique muito lento e aí ele se acumula, né? Nessa condição, a gente tem a formação da TVP em si, né? E aí, alguns fatores que vão prejudicar nessa situação é o que vocês estão vendo aqui, ó, é a embolia, né? Que chegou aqui no pulmão, né? E o paciente ficou prejudicado. Na embolia, o paciente pode danificar permanente uma parte do pulmão, tá? E aí, em muitos casos, se você não tiver um médico ou um tratamento, né, com o enfermeiro sendo visto imediatamente, esse paciente vai sentir uma dor repentina com um sintoma de morte, sabe? Um aperto muito grande no peito, com sensação de tontura, vertigem. Ele vai ter também um batimento cardíaco muito acelerado e irregular. Ele vai tossir bastante, né? Às vezes ele tosse e produz... Vai voltar o vídeo, tá? Mas é só para eu continuar com relação à sintomatologia da TEP. Quando ele tosse, ele forma, às vezes, uma espuma rósea, tá? Justamente porque ficou lá um impedimento sanguíneo, né,
na passagem como obstrução das artérias. Então, quando ele tosse, fica uma baba rosa, tá? E aí, para ajudar nessa prevenção, né, do TVP e o pior, né, que é a complicação, a embolia, né, existem os tratamentos que a gente vai falar a seguir. Esse videozinho é o melhor, né, que ele mostra as válvulas todas bonitinhas, como funcionam internamente. Bom, como eu falei para vocês, as complicações agudas, então, é a embolia pulmonar, com essa sensação iminente de morte, de aperto no peito aí. A gangrena venosa, quando eu tenho a gangrena venosa, forma aquele cordão fibroso, né? E eu tenho o impeditivo de circulação e comprometimento, em algumas circunstâncias, podendo evoluir a amputação do membro. E como complicação crônica, eu tenho síndrome pós-trombótica, né? Esse paciente vai ter um acometimento crônico com relação a essa formação de trombo, tá? Como eu falei para vocês, desses sinais e sintomas da embolia pulmonar, que eu estava falando enquanto vídeo, né? Ele vai ter hemoptise, aquela tosse com presença de sangue, ou rósea em alguma circunstância, uma dor pleurítica, então não vai ser aquela dor no peito, cuidado para não confundir com IAM, vocês enfermeiros, tá? Porque o paciente vai achar que é uma dor de IAM, porque é uma dor de compressão da caixa torácica, mas vocês vão perceber pela falta de ar e pela dispneia, pela falta de ar e dispneia, um pleonasmo, pela falta de ar e até pela presença da hemoptise, né, que é uma embolia pulmonar, ou pela presença da TVP prévia, tá? Prévia, desculpa. Outros exames que eu complementares para diagnosticar a embolia pulmonar seria a gasometria, né, para verificar, de gasometria vocês entendem, né? Uhum. Vocês foram bem nas questões de gasometria, né? Fico orgulhosa de vocês. Para avaliar como que está a oxigenação, né? Como estão os gases sanguíneos, né? O raio-x também, porque ele é radiopaco, então eu vou verificar se alguma estrutura já foi comprometida com relação aos lobos pulmonares, né? Eu verifico, então, se eu já não tenho algum comprometimento com relação ao fluxo do pulmão. Cintilografia, angiotomografia e angiografia pulmonar, esses já são exames muito mais além e complementares para uma rede que for mais completa com relação a exames e diagnósticos, mas a própria tomografia, né, que vai evidenciar a embolia pulmonar e o TEP, tá? Como tá mostrando aqui essa tomografia para vocês. A tomografia, ela evidencia se esse paciente está tendo um comprometimento de algum lobo pulmonar. No tratamento, esse paciente precisa considerar, o paciente não, né? A equipe médica precisa considerar, primeiro, a realização dos exames, né? Mas eu posso dar fatores trombóticos, né? Antes que faça a realização do exame, né? Então, por exemplo, heparina é a medicação padrão, tá? No caso de você não ter realizado ainda o ultrassom com Doppler, tá? Porque aí tem, por exemplo, em algumas circunstâncias o paciente vai demorar muito para fazer, então eu inicio, né, na suspeita clínica, precisa diluir esse coágulo para que eu não tenha dificuldades com o manejo da doença. O objetivo dos tratamentos, então, é reduzir a síndrome pós-trombótica, né? Eu faço uma diluição desse coágulo, impedindo que essa síndrome se comprometa e se torne uma embolia pulmonar, ok? E aí, o tratamento, então, da fase aguda, ela vai se basear nos anticoagulantes, como a heparina, né, não fracionadas, ou anticoagulantes, e fazer repouso no leito, né, com Trendelenburg, né, aquela posição lá que o paciente fica
ao contrário, morceguinho, cabeça para baixo, pernas para cima, né? Para que ele tenha uma melhora do retorno venoso, já que a função de válvula sanguínea não está funcionando em sua totalidade. Em algumas condições, eu preciso fazer tratamento fibrinolítico, tá? Com RTPA. Lembra o que é o RTPA? Alteplase, tenecteplase, tá? Ou a trombectomia, tá? Que eu retiro esse trombo de forma cirúrgica, tá? Para que aí eu não permita que essa interrupção sanguínea aí degenere algum membro. Aqui está a imagem da trombectomia para vocês. É parecida com a anjo, tá? Mas a diferença é que ela vai retirar o trombo. Com relação ao tratamento, esse paciente vai fazer o uso não só dentro do ambiente hospitalar ou do local onde ele fez o primeiro atendimento. Ele vai fazer por um tempo aí o uso de anticoagulante oral, tá? Então, varfarina, xarelto, pradaxa, né? Além do uso de meias compressivas, tá? E aí o médico que vai dosar essa compressão de acordo com a pressão, tá? Medidas em mmHg também. Dúvidas? Pro, depois você posta esse slide no AVA? Sim, sim, pode deixar. Tá bom, obrigada. Vou colocar na unidade 3 para vocês, tá? Alguma dúvida, pessoas? Não. Não? Na próxima aula, que é na segunda-feira, eu vou falar com a professora Beth para a gente retomar, porque depois vocês vão ter os tipos de diabetes, que vai ser comigo, que tem inúmeros. Depois nós temos hipertensão arterial, mas nós temos as lesões vasculares, né? Que é as lesões vasculares, ela fica entre diabetes e entre essa aula de hoje. E a professora Beth, ela é estomo e ela é mestra nisso. Então, ela entende pra caramba, ela dá umas aulas master disso. E aí eu vou conjugar com ela essa questão para ver se dá para ela abordar isso na segunda-feira com vocês, tudo bem? Tudo bem, Pro. Tá? Sim. Ok. Só deixa eu falar, o vídeo, quando eu posto, é que não dá para fixar no AVA de vocês, fica muito pesado, tá? E aí ele não fixa. Mas aí dá para vocês verem na filmagem de hoje, que depois eu transformo como vídeo do YouTube, tá bom? Tá bom, Pro. Então tá bom, Soninhas. Um beijo para vocês. Professora, uma dúvida em relação à aula de amanhã. Vai ser revisão ou vai ser aula mesmo? Não, é revisão. Hoje tá vocês bom. só tiveram aula porque a revisão de vocês foi na quinta passada, que não veio ninguém. Aí tá bom. eu falei para a Beth, a gente combinou dela fazer na segunda. E aí hoje teria que ser aula mesmo. Mas essa semana ela é integralmente voltada para revisão. Tá bom, então. Tá bom? Tá bom, obrigado, Pro. Imagina. Pessoinhas, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Obrigada, Tchau, Pro. Obrigada, Pro. Beijo, tchau. Obrigada, Pro. Bom dia. Bom dia. Tchau, Pro. Obrigada. Obrigada a vocês. Agora pode. Gabriel, pode ficar de
Vlad? Tô aqui, consegui entrar. Mas é que a aula já acabou. Ah, desculpa, é que eu não estava conseguindo. Na verdade, era sua aula e outra aula que eu tô tentando. A outra aula eu mandei e-mail pro professor que eu tô tentando entrar e não tô conseguindo. Ah, entendi. Bom, mas eu gravei a aula, depois você pode assistir ela no ambiente virtual, tá bom? Aham. Não, sem problema, é que eu vim por causa da revisão, tudo, para saber de nota, por isso também. Então, a revisão era para ter sido feita na quinta-feira passada, mas ninguém compareceu. E aí a Betinha fez a revisão na segunda-feira, agora, dia 20. Aí poucos alunos vieram. É que segunda eu tenho seminário, eu estava na revisão de seminário, enquanto a professora Beth estava fazendo a revisão dela. Mas você tem seminário e você é inscrito nessa disciplina, que também é de segunda e quinta? É estranho, Vlad. Deu um problema no portal, eu já falei com a Elisângela. Entendi. Mas não tem problema, eu vejo a aula gravada e vejo que se sana minhas dúvidas. Entendi. Tá bom? Tá bom, então, Vlad. Então, até a próxima. Jeane? Jeane? Jeane, você está me ouvindo? Jeane? Oi, Pro, tudo bem? Tudo, e você? Tudo, eu tava assistindo a aula, tava tentando sair, não tava conseguindo sair da reunião. Ah, então tá bom. Só queria saber se você tinha alguma dúvida, porque Aí ficou só com você. Então, eu assisti uma parte da aula, mas tem o começo da aula, tá lá no link lá, né, da aula, o AVO. Eu vou postar Aí ainda. eu vou revisar. Tá. Tá É bom? sobre embolia pulmonar, né? Também, mas tem TVP e embolia pulmonar. Tá. Uhum. Tá bom? Mas eu peguei uma boa parte ainda. E aí deu para entender bem. Então tá bom. Essa questão do trombo, né? Isso. Tá bom? Tá bom, então. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Depois de um feriado, né? Agora. E essa pandemia, quando é que acaba? Não acaba, né? Não acaba tão cedo assim. Ah, vai acabar, sim. Acho que em maio, meios de maio, a gente volta. Vai cair, vai diminuindo, né? Quer dizer, acabar de uma vez não acaba, mas vai diminuindo, né? É verdade. Tá bom, então, Pro, a gente se fala, tá? Tá. Como que eu faço mesmo para sair? Eu vou tirar você, tá bom? Tá bom. Então,
Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.